Aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de abril o primeiro Arapiraca Agro Show e dentro do evento foi realizado o 5º Seminário de Carcinicultura e onde aconteceu uma roda de conversa com 3 temas que foram discutidos. O primeiro foi sobre pós-larvas e sua entrega e agora você vai acompanhar sobre doenças e o uso de probióticos com a participação do diretor técnico e fundador da Dimev, Hugo Botelho. Vamos dar continuidade aqui ao nosso ciclo de roda de conversa e eu acredito que esse tema ele vai ser muito importante e interessante, principalmente aos produtores. Acredito que é algo que a gente bate na tecla há uns 10, 15 anos ou mais, porque eu que estou na área desde 1982 e a gente sabe que essas tecnologias que nós podemos chamar hoje de probióticos, elas começaram a ser desenvolvidas a partir de 2002 no Brasil. E eu tive a felicidade de dizer a vocês que eu fui um dos primeiros no Brasil a testar esse produto em laboratório. Não se falava ainda em fazenda. E tive a felicidade de, junto com uma equipe do Arizona, acompanhada pelo meu amigo, eu posso dizer isso, amigo, porque eu tive o prazer de conhecê-lo, abraçá-lo e conversar, Dr. Donald Leitner. Tive o prazer de conversar com ele. Ele se hospedou em Parnaíba, ficou muitos dias em Parnaíba, onde tudo começou, que foi exatamente na época a síndrome de Taura, que muitas não conhecem. E eu tive a felicidade de conhecer, eu acredito que talvez o Flávio, o próprio Hugo, pessoas que no meio internacional conhecem esse biólogo, o Paulo Pantorra, é um dos grandes nomes que aqui no Brasil contribuiu para a detecção de doenças, inclusive a mancha branca, né? Quando ela foi detectada no Equador. Então, eu conheci esse rapaz que anos depois, todo esse trabalho foi feito pela BCC, foi feito por Dr. Itamar, tive essa oportunidade de conhecer todo esse público, e lá foi que Dr. Itamar treinou o engenheiro de pesca. Seu nome, não tenho o segundo nome deles, eu não tenho o segundo sobrenome dele, mas eu tenho um primeiro, que foi o Thales, engenheiro de pesca, e que hoje, se eu não me engano, ele trabalha nessa mesma empresa, no Arizona, no qual eu acho que ele deve ser hoje uns renomados na parte de doenças. Não sei onde ele está, mas eu acho que ele teve no Ceará e ficou bastante conhecido em todo o Brasil. Então, é um tema que eu acredito muito, que às vezes eu coloquei aqui doenças, mas na realidade eu queria fazer uma correção. Eu acho que nós estamos falando de saúde animal, então isso é muito importante. Então eu queria fazer uma introdução aqui, para que vocês entendam como de fato essa doença ela chegou e o que é que se faz hoje, como é que essas empresas, a indústria, ela está trabalhando com isso para que a gente minimize cada vez mais. Porque eu vejo uma preocupação hoje, 2 especialistas aqui presentes, dos fornecedores de produto, não só com a água, e sim com o solo. Nós que somos agrônomos, muitos que tem aqui, a gente sabe que quando você planta o feijão e você não faz nenhuma, digamos assim, alteração no solo ou algo assim, e você persiste em fazer ciclos contínuos, você cansa o solo. Aí você possibilita o quê? Introdução de nematóides, de fungo, seja lá o que for. Então, hoje,
a agricultura ela já começou com esse pensamento a ter mudanças. E a gente já vê isso na suinocultura, na avicultura e agora, graças a Deus, na carcinicultura. E tem sido um trabalho muito árduo, porque nós estamos trabalhando com produtores que, na maioria das vezes, não têm níveis educacionais necessários para a gente dizer a ele, tecnicamente, que aquilo ali é algo de bom, que vai melhorar o solo e, consequentemente, ele vai ter resultados bons. A gente sabe disso. Então, é por isso que eu começo dizendo o seguinte, que o segundo problema que a gente vê com isso é o que salta aos olhos da carcinicultura, que, de fato, são as doenças. As epidemias de doenças são eventuais em qualquer atividade de confinamento animal. E na carcinicultura, geralmente, elas estão associadas a vírus ou bactérias. E no Brasil, nós começamos a conhecer, eu até coloquei esse texto aqui, né? Que hoje cultivamos algumas letrinhas. IHHN, NHP, síndrome de Taura, mancha branca. E a sobrevivência dos camarões nos viveiros, ela tem sido muito prejudicada. Hoje, por incrível que pareça, no Rio Grande do Norte, na qual eu produzi, trabalhei muito mesmo, graças a Deus, são consideradas em fazendas boas e grandes. Se alguém chegar lá e dizer qual é a sobrevivência de sua fazenda, 50%, ele morre de alegria. 60% ou tá ótimo demais, né? Não, meus amigos. Então, aí a gente tem essa pergunta, até quando esta situação ela irá ser sustentada? Onde o pequeno ou grande produtor, ele acredita que o resultado que ele está apresentando naquele momento, por acreditar que o produto que ele está comprando, pelas tecnologias que os laboratórios hoje fazem, que aí já estamos falando de um tema importante. Agora estamos dizendo o seguinte, o produtor até então, ele reclamava no passado que a larva não era boa, mas ele está sabendo que o laboratório gasta em genética, gasta em alimentação de qualidade, aí ele pega 70% e diz o seguinte, não vou precisar fazer muita coisa no meu viveiro, porque o laboratório já está me dando uma larva muito boa, aquilo que eu comentei aqui, e deixando ela mais rústica no ambiente. Resultado. O que é que a gente vê isso hoje na indústria da carcinicultura nacional? É que esse fato, ele põe em risco a sobrevivência e, atrelado a isso, as práticas inadequadas que o produtor faz. Uma delas é o uso de probióticos. Não vou falar aqui de nomes, mas eu vou falar de produtos que já estão circulando no mercado e que todos eles, eu canso de dizer, olha gente, todos os probióticos para mim são bons, todos. O que você precisa aprender é uma coisa chamada rótulo. Leia, veja a quantidade de micro-organismo que tem aquele produto e vê a sua realidade. Você tem muita matéria orgânica, você tem pouca matéria orgânica, busque um especialista na área para que você seja de fato orientado. E é com esse desejo, com esse entusiasmo que eu tenho na área, é que eu vou convidar o meu amigo, o Hugo Botelho, para que ele fale um pouco do que de fato hoje está acontecendo no mercado, quando nós introduzimos esses micro-organismos que podemos chamar do bem, que ajuda a ter algo de importância na flora intestinal das porlarvas, do camarão. Como é, Hugo, que está sendo essa recepção? Você, com a experiência fantástica que você tem na utilização de probiótico, ou seja, muitas das vezes a gente tem um produtor, você pode colocar o melhor produto do mundo e orientar como ele tem que fazer, e na realidade ele nunca faz.
E ele vai ligar, de repente, para o João e vai dizer, olha, o senhor me deu o produto, eu fiz do jeito que o senhor fez, mas eu não tive resultado. Eu não tive resultado. Nenhum produtor de camarão tem uma área específica para fazer análise de bacteriologia. A gente sabe disso. Mas os meus colegas, os fornecedores, eles têm conhecimento disso aí. Eles sabem do que vai trazer para o produtor. Só o olhar dele chegar na propriedade e dizer, olha, essa propriedade do senhor, o senhor tem que trabalhar. Você foge até um pouco daquele protocolo. Você aplica algo mais. Então, Hugo, o que vocês estão fazendo hoje e qual é a percepção que você está vendo hoje entre fornecedores de probiótico versus produtores, principalmente no que se fala? Como é que está sendo o manejo? Qual é a perspectiva que vocês vê na realidade de hoje? Se há, de fato, essa, digamos assim, essa incompatibilidade do que nós estamos mencionando aqui, se realmente o produtor, ele protocola, se ele faz tudo direitinho. Vocês estão tendo essas dificuldades no mercado? Bom, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos. Realmente todo mundo deve estar bem alimentado, porque o café estava bom, o bolo bom. E, Omar, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de poder estar participando, juntamente aqui com vocês, num seminário de cassinicultura durante o evento da AgroShow. Parabéns pelo evento aí que está acontecendo na cidade. Manuel, você deu um passo muito importante para você que tem interesse, Manuel, não é isso? De iniciar na atividade. Eu acho que o primeiro passo realmente é buscar o conhecimento, entender um pouco de como conduzir aí para iniciar as atividades da maneira mais correta e tentando minimizar o máximo possível de erros, né? Só para fazer uma pequena introdução, Yomar, escutei você falando e relatando aí as histórias um pouco aí do percurso, né? A dinâmica da atividade de camarão mudou muito no Brasil. Eu comecei ali no ano de 2000, então já se vão 26 anos já introduzido aí nessa atividade. E nos últimos 15, nos últimos 10 anos principalmente, eu percebo que mudou muito. É um fato consumado, né? Eu até tive ali a oportunidade de encontrar ontem com o Alberto Nunes ali, que foi meu contemporâneo na época da Purina. E foi onde eu iniciei as atividades aí do camarão. E como mudou a dinâmica do negócio. Em que sentido? Naquela época, ali nos anos 2000, tudo que você fazia no camarão, ainda que fosse errado, dava tudo muito certo de resultado. Você poderia jogar ração de costa para o viveiro, que o resultado era sucesso o tempo todo. Aí, dali para cá, foram aparecendo uma série de desafios, né? Teve ali a ANIM, NHP e tantas outras que foram já desafios ali a cada dia. E 2008 foi quando tivemos um problema ali no sul da Bahia da mancha branca, que foi acometido no primeiro momento aqui no Nordeste, já tinha sido diagnosticado em Santa Catarina. E dali para aqui foi uma nova etapa na atividade aqui no país, principalmente no Nordeste, onde se concentra maior número em hectares de produção. E ali em 2006 foi quando eu comecei, a gente até estava relembrando ontem ali, com a questão de uso de probiótico na atividade. Eram probióticos líquidos, né? Que eu estava até falando, era engraçado, porque se chegava nas propriedades e era uma coisa muito embrionária ainda, então na época eram três tipos, e o produtor geralmente chegava e queria, me mostra aí, como é que é? Aí você falava que poderia diminuir o consumo de energia, consumo de ração, porque é uma consequência, né? Se você melhora o ambiente, melhora a produtividade, mas era uma coisa tão inovadora para você ter produtividade, o pessoal chegava, não, abre aí para mim ver, ele queria ver os bichinhos ali nadando na água. Então, o início de tudo começou assim, bem complexo, né? Era complicado você traduzir isso para o produtor, até para o corpo técnico. Dessa época para trás, antes de 2006, inclusive eu também vendia antibiótico, que é uma outra proposta, e dali se viu que aquilo não sortia mais efeito, precisava encontrar novas metodologias. Foi aonde começou a ser inserido o probiótico na atividade, já muito difundido em outros setores, como avicultura, suinocultura, e dali eu acho que iniciou um caminho sem volta. Ou eu preciso cuidar da questão sanitária do ambiente ou do animal, eu não vou conseguir ter sucesso na atividade, a médio e longo prazo. E eu entendo que uma fazenda de camarão é uma máquina de fazer dinheiro, precisa ser. O camarão ele é só o meio.
e precisa entender que é uma atividade de longo prazo. Então, isso vem se difundindo ao longo dos anos. Então, os produtos vieram se modernizando mais. Naquela ocasião, já se tinha produtos importados, produtos nacionais começaram a entender a dinâmica do mercado e as necessidades, e ir se ajustando cada vez mais, entender os desafios dos patógenos que tem no ambiente. Naquele momento ali, pós esse evento da Mancha Branca, que acometeu todo o Nordeste, por último chegou no Ceará, acho que em 2016, então houve a nova reinvenção, né, todo o setor, houve uma dinâmica de fazenda, de proprietários, onde, por exemplo, hoje eu vejo que é um fato, na verdade, nos últimos 4 anos, ele se dividiu em 2 blocos. Eu costumo dizer, existe 50% de produção dos grandes produtores, estão na mão de 5, 6 grupos hoje, e os outros na mão dos pequenos produtores, que é onde que a região de Arapiraca, interior de Alagoas, se engloba. Então, hoje vocês têm uma representatividade absurda, em torno de 45% a 50% na produção nacional de camarão. O que se entende hoje, assim? Ou você compreende que precisa cuidar da água, do solo, da sanidade do animal, ou você não consegue produzir. Isso é um fato. Não adianta ter uma boa pós-larva, não adianta ter uma boa nutrição, não adianta ter só boa vontade se você não cuidar de todos os lados. Então, eu costumo dizer que criar camarão são 4 pilares: genética, ambiente, manejo e nutrição. O que a gente hoje do probiótico se preocupa e está atuando em qual desses pilares? Na questão sanitária, do ambiente sanitário, do ambiente e da sanidade do animal. E é uma parte assim que hoje eu fico feliz porque é um trabalho. A minha vida é do campo. Eu costumo dizer que o escritório é no campo, até porque a vida começou ali no campo e não saiu mais disso. E é onde que realmente o resultado tem que acontecer. Por mais que a gente faça qualquer coisa dentro de um laboratório, uma bancada de laboratório, serve como ponto de partida, serve como norte, é de suma importância, mas o resultado no final tem que aparecer no campo e na fazenda. A gente atende produtores de 2.000 metros quadrados e produtor com 3.000 hectares de lâmina d'água. Hoje o Brasil está em torno, no último censo, de 35.000 hectares de lâmina d'água. Eu, pelo menos, tenho uma atuação frequente no campo. A gente atende hoje mais de 18.000 hectares de lâmina d'água. Eu atendo do sul da Bahia até Bacabeiras, no Maranhão. Então, é um extenso, bem área aí. Eu tenho acesso do litoral ao interior, então, assim, são várias dinâmicas. Aí vai até de encontro que o próprio Flávio falou. Você pega todo tipo de produtor, várias adversidades, o produto é o mesmo. O que vai mudar? É a forma de usar. E nos últimos 8 anos, eu entendi, começou a cair a ficha cada vez mais, que o trabalho ele precisa ser efetivado no campo. O resultado tem que ser provado no campo. E hoje eu vejo cada dia que o maior gargalo está onde? Hoje na produção de camarão. Para romper barreiras e poder produzir muito mais e com mais eficiência. É a gente conseguir, o maior desafio está em mudar a cabeça do produtor e do corpo técnico das fazendas. É entender que todo e qualquer resultado precisa ser uma mão de 2 vias. Não adianta só eu chegar com um produto, pegando o gancho aqui da sua fala, todos os produtos hoje, de modo geral, que eu vejo na carcinicultura são bons. O que vai mudar realmente é entender a mão de 2 vias. Não adianta eu chegar com o melhor produto que tem, eu chegar com o melhor protocolo que tem, mas se lá no dia a dia não foi executado o que foi passado para cada um de vocês. Se o pessoal que sair do curso acadêmico não entender que a teoria vai ter que complementar o resultado do campo. Hoje, o meu maior desafio que eu tenho é sempre estar linkando a teoria com a prática. É entender a dificuldade e a realidade de cada produtor de cada região. É como eu falei, eu atendo um produtor que tem 2.000 metros quadrados, é uma realidade quando eu atendo um grupo igual a Carapitanga de 3.000 hectares de lâmina d'água. É um operacional bem mais complexo. Então, tudo eu vou ter que tentar me adaptar à realidade dele para saber o que vai surtir mais efeito. Não adianta eu chegar com um projeto mirabolante, você não vai conseguir executar. Então, tem já há um bom tempo que eu estou focado muito em mais prestar serviço do que produto. Porque o produto eu tenho certeza que ele vai funcionar. Agora, se o protocolo for executado, e quando diz respeito a probiótico, Iomar, a ferramenta ela é a mesma, mas o desafio ele é muito diferente. Então, como bem o Flávio falou, eu atendo produtor, por exemplo, que a salinidade é 0. Você vai para a região ali de Acaraú, tem época do ano que vai para 70 de salinidade. Então, é um desafio completamente diferente. Eu vou para a região de Água Doce, no Ceará, que é gigantesco. Lá, você sabe, a média de 80, 90 camarões por metro. Média de produção parecida com a de vocês, vai de 5 a 6 toneladas por hectare.
Hoje a média do litoral está em torno de 1.300 a 1.500 quilos por hectare. A gente também atua no Equador. O ano passado fechamos entre os cinco produtos de probiótico mais importados pelo Equador. Você tem vivência lá, te citei nomes e tudo. E assim, o que muda no dia a dia? É personalizar o protocolo e o atendimento pós-venda que a gente faz. Então hoje a gente tem muita preocupação. O João, que trabalha comigo aqui, Sergipe e Alagoas, ele sabe, ele acompanha o trabalho que a gente faz nos outros estados. A preocupação que a gente tem hoje, o foco, é no pós-venda, é no dia a dia para entender a necessidade e a demanda de cada produtor e cada cliente. Hoje a gente tem muito cuidado de saber assim, essa sua realidade aqui vai caber esse protocolo. Assim, consegue executar, a gente precisa ajustar por semana, cada dia que passa, senão não vai funcionar, porque a realidade vai mudando. A gente faz muita coleta de solo, por exemplo, para análise. Tem um viveiro ao lado do outro, que você pega o laudo de resultado, é diferente. A correção tem que ser diferente para cada um. Então, assim, a gente entende hoje, eu, pelo menos, eu não conheço, ainda que tenha algum produtor que não acredite, que tem muito ainda, mas que não deixa de usar um probiótico, independente de marca. Quando eu insisto em dizer, hoje o gargalo é a questão sanitária, parte desse princípio. E a outra principal é a mão de duas vias. Ou o produtor ele entende isso, ou ele não vai ter sucesso, ele vai estar enxugando gelo o tempo inteiro. Então, assim, a maior dificuldade que a gente tem hoje, eu estava até conversando agora no mês passado com o Luiz Paulo lá no Ceará, organizando a questão de uma apresentação para a PEC Nordeste. E ele falando assim, poxa, o pessoal está sempre, a palestra é tudo a mesma coisa, mas de fato não tem tanta novidade no setor de carcinicultura. Mas o que pode mudar o jogo é entender a dinâmica da produção de camarão. Não adianta querer ficar inventando moda e querer ficar reinventando a roda o tempo inteiro. Tem que pegar o básico, esqueceu de ser feito. O básico, a gente precisa estar dizendo o óbvio o tempo inteiro. É o que o próprio Flávio falou aqui. Hoje a culpa é da larva que chega ou é da ração. Nunca a culpa é do que a pessoa está fazendo. Eu rodo no campo, tem uma pessoa que vem da indústria de São Paulo rodar comigo, eu faço questão para ele entender, porque tem coisa, você falou do termômetro, um salinômetro, o cara chega e pergunta como é que é, passa a mão na água e passa na língua para saber se está salgado ou não. Isso é um fato, é real. Ou então ele chega com várias avaliações me dizendo de alguma coisa, aí eu pergunto, mas avaliado em que esse seu conceito? Ele não sabe dizer. Então fica em avaliações empíricas. Eu até fiz uma brincadeira esses dias que eu vou fazer uma publicação e dizer, tem vários tipos de produtor. Produtor milagroso, que é aquele que fica o tempo inteiro à espera de um milagre. Aquele que é o Frankenstein, ele está juntando receita de todo lugar e tudo para ver se dá certo, se encaixa. Mas cadê o conceito técnico que tem aquilo? Baseado em quê? Isso é um ponto que precisa ser mudado. A gente precisa profissionalizar o setor que a gente está atuando e saber a necessidade e saber as limitações que tem a atividade. Então, por exemplo, se eu tenho uma área em X região que me comporta é trabalhar com 8 camarões por metro, eu canso de ver todo dia. Ele insiste em trabalhar com 15, 20. Leva ferro toda vez. E assim, não tem que mudar isso na cabeça dele. Ele, mas antes eu produzia X toneladas por hectare. Mas mudou, o mundo mudou, perdeu performance. Você trabalha com um ambiente aberto. Você não trabalha com uma fábrica de prego, uma fábrica de biscoito que faz X pacote por hora. Então, essa dificuldade em entender isso e aceitar é o que atrasa muito, é o que eu vejo, é a minha percepção que eu tenho. Aí vem uma outra questão de sempre falar assim, falar em produtividade por hectare. Isso é legal, você tem que ter os parâmetros. Mas a gente tem que falar quanto está deixando de lucratividade e rentabilidade para o produtor. A gente não está fazendo a disputa de quem produz mais biomassa, mas sim quem tem maior rentabilidade, maior lucratividade. É isso que vai transformar o negócio de todo mundo perene, vai transformar o negócio com longevidade. Então, assim, a gente precisa ter essa junção produtor, corpo técnico e fornecedores, entender que a questão de probiótico, que é pertinente ao assunto, é um produto que ele precisa e deve ser personalizado. Hoje, então, a gente da Admev, a gente foca o quê? Em prestação de serviço de pós-venda. Para mim, é diferente. Eu canso de chegar em propriedade, eu auxilio fazer em produtos que não sou eu que trabalho, da concorrência, mas eu sei da procedência do produto. Eu chego e falo, você está usando de maneira errada. Não vai funcionar nunca da maneira que você está fazendo. Mas é porque... Aí, assim, aquela velha história, principalmente quando é áreas menores, é porque alguém disse, eu escutei falando, mas não é assim, você não pode ter uma avaliação empírica. Probiótico, por exemplo, geralmente a avaliação até hoje é assim, eu forneci um probiótico, se a produção foi boa, ele fala que o produto é bom. Se a despesca não foi boa, a produção foi ruim.
Isso é uma avaliação empírica, sendo que é um dos poucos produtos na atividade que então tem como fazer uma avaliação mais técnica e mais precisa possível. Você faz através de análise. Eu já fiz, o ano passado, eu fiz 2 projetos de laboratório para bacteriologia. Você me pergunta se tirar do papel? Não. Não vai. Então, assim, aí a gente vai tentando fazer a fina força no trabalho diário, mas que não era um trabalho só da nossa parte, só da sua parte do laboratório. Tem que ser em conjunto e parar com e mudar essa mentalidade do achismo, da avaliação empírica das coisas. Chega um, fala uma coisa, chega outro, fala outra, e você fica o tempo todo enxugando gelo. E entender que o camarão, eles são N variáveis e que todas fogem do nosso controle. É o que o Flávio falou, chega lá, tem uma poça de 20 centímetros, vai ter uma variação de temperatura, e a culpa é dele, a culpa é do probiótico. A execução do protocolo foi feita, nunca é feita da maneira que a gente fala, nunca. E a gente tem a predisposição de deixar o tempo. O meu telefone fica 24 horas, o João sabe disso aí. A preocupação que a gente tem em fazer um pós-venda. Hoje eu deixo de atender vários clientes, deixo de atender porque eu sei, nem adianta perder tempo. Eu estou desgastando tempo, energia e recurso com uma pessoa que não vai valer a pena, porque ele não entendeu como funciona a questão e o ramo ainda. Ele está vivendo lá na época de 2002, 2004, a maioria que nem era dessa época. Que a grande maioria, não sei, mas muitos se afastaram porque não entendeu. Você pega, quando mudou a dinâmica, você conhece do que eu estou falando, você pega Pernambuco, Rio Grande do Norte, várias fazendas do Ceará, dando na mão de outras pessoas, porque não entenderam a mudança de dinâmica que teve. Hoje, eu estava ali lembrando com o Alberto ontem no outro pavilhão, e só para uma coisa que aconteceu em 2008, nessa época, eu peguei a amostra na época, numa fazenda em Canavieiras, só fiz o favor de pegar na fazenda de um cliente e coloquei no avião para ir para Labomar. Chegou lá, vazou essa informação da questão da mancha branca. E eu lembro que foi ele, que ele era o consultor na época da Apurina, e Pedro Duque. Foi nós 3, chegamos na fazenda para se explicar e tal. Fomos colocados para a fazenda de Baixo de Itapa, os 3. Lá na fazenda Maricanas da cidade de Canavieiras. Estava lembrando lá ontem essa história. Que querem se pegar um bode expiatório, né? Era fato, estava dizimando aquela questão ali do camarão. Mas qual é a parte triste que eu vejo? Passa-se os anos, então a gente está falando de 2008, quantos anos já se passaram? Eu chego hoje para produtores, sei lá, vou dar um exemplo, se eu chego ali no Ceará e vou conversar com o produtor, não vai por esse caminho, que vai chegar um momento que vai dar merda. Ele fica zangado do mesmo jeito, fica com raiva, chateado, parecendo que eu estou colocando um gosto ruim. Mas não é porque você está mexendo no ecossistema que vai sobrecarregar. Vai chegando um momento que vai perdendo performance de produção. Eu chego assim, o produtor fala, produzir com 70 camarões por metro e não consigo mais, e não vai conseguir. Primeiro porque você também não fez por onde, então você passou ali 8 anos produzindo, 5 anos, vai chegar uma hora que você não vai conseguir produzir nem com 2 camarões por metro. Então, hoje, precisa entender, a gente cultiva ambiente, cultiva solo, cultiva água. O camarão, ele vem de bônus. É igual pecuarista, ele entendeu que ele queria agricultura, pasto. O gado em cima ali é um bônus que ele ganha. E essa questão sanitária é uma questão pertinente, é uma questão que hoje em dia eu não sei, não vejo outro formato que não seja se preocupar com isso para depois conseguir colocar em prática as outras vertentes que tem dentro da atividade. Como que você vai cobrar uma larva de boa qualidade, que vem em perfeito estado, em ótimas condições, o trabalho que eles fazem lá, que eu conheço lá na região, como tantos outros fazem, que eu atendo vários laboratórios, praticamente todos aqui no Nordeste, e eu fico assim, eu acho que eu jamais conseguiria até ser um comercial de pós-larva. Eu vejo o quanto que vocês sofrem, porque eu fico, meu Deus, eles chegam e falam, a culpa é da larva, mas você está fazendo sua parte? E na maioria a gente não está. E isso é complicado. Então, serve para probiótico, para quem trabalha com nutrição, ração é a mesma coisa. Porque eu estou notando que a ração está assim. Pode ser que sim. Mas hoje poderia fazer uma nutrição de qualidade, a gente tem como fazer no Brasil. Mas será que se faz uma ração que custa R$10 o quilo? Eu tenho um ambiente, a genética, tudo completo, que vai me permitir pagar aquele preço? Então, assim, eu acho que todo mundo, cada um tem que puxar a responsabilidade para si, entender que, eu insisto em dizer, é uma mão de 2 vias. E a gente de probiótico, eu acho que todos os colegas que trabalham nessa questão de biotecnologia, hoje, graças a Deus, está muito difundido na cassinicultura. Nós da indústria lá, da IMEV, a gente preocupa muito com essa questão do pós-venda, a gente tem muita preocupação com isso mesmo, e eu particularmente entendi que se não tiver presente no campo e junto com o produtor depois, que seja o pequeno, médio, grande, não funciona e não consegue resultado, não adianta. O grande é porque o operacional é complexo, ele não consegue executar. O pequeno é porque, igual eu falo, toda hora ele se agarra um detalhe aqui, outro ali,
e muda toda hora. Não é só mudar de produto, ele não entende que vai ter que ter uma dinâmica, a avaliação da fazenda tem que ser uma avaliação anual, porque você vai pegar várias épocas do ano, época do inverno, época do verão, o lote de larva pode ter uma variação, isso é normal, você trabalha com um animal vivo, tem mudança. Então, o probiótico ele vem para auxiliar, ele vem hoje, eu acho, como um dos fatores principais, que é o que vai fomentar mais atividade, é o que vai permitir produzir com mais eficiência, com melhor rentabilidade. E uma coisa que eu deixo muito claro, probiótico, independente de marca, ele é um conceito preventivo. Eu não conheço nada no camarão até hoje, o senhor que tem muito mais experiência poderia concordar ou não, mas eu não conheço nada ainda que consiga fazer uma correção de problema dentro do setor de camarão. Então, tudo hoje tem que ser de maneira preventiva, tudo. E probiótico é uma ferramenta que vai te auxiliar nisso. Quando eu falo uma ferramenta, eu insisto em dizer, como eu disse, tem vários cenários. Eu pego agora a região do sul da Bahia, a temperatura cai absurdamente. Eu chego a pegar a época agora no meio do ano que vai dar 18, 16 graus na água. Lá hoje se produz com a densidade bem mais baixa, em média ali 8, 12 camarões. Eu vou para a região lá do Ceará de Água Doce, 90 camarões, água doce também. A salinidade, igual eu falei, que vai a Caraú, Parnaíba, sobe muito também. São cenários e realidades diferentes. A ferramenta é a mesma. O que é que vai mudar? É o dia a dia ajustar o protocolo. Para cada dia, cada época do ano, cada área e cada viveiro. É como você anda no carro 4x4. Você anda 90%, 4x2. Em algum momento de desafio, você liga o 4x4. Se for mais desafiador, você vai acionar o reduzido. Probiótico é a mesma coisa. E assim vai ser a utilização de um aerador, para qual pós-lava vai se adequar àquela melhor época, que densidade que eu devo ajustar. Então, sempre está muito preocupado com esses detalhes. É isso que vai dizer se vai ter sucesso ou não na atividade que você vai estar fazendo. Então, o probiótico, ele hoje é uma ferramenta indispensável no cultivo. Eu não conheço nenhum produtor de camarão que, acreditando ou não, entendendo ou não, que não use probiótico. Sim. Hugo, muito bom as suas colocações aqui. Eu queria até fazer uma complementação diante do que o Hugo colocou aqui. Eu não conheço. Igual a ele, jamais eu serei contra de alguém não ter essa opção preventiva. Mas, repito, o mais importante é que essa prevenção você dê continuidade. Que muitas das vezes o produtor, ele usa o produto e para no tempo dele. 15 dias, 20 dias, depois faz uma aplicação novamente que é resultado. E na realidade a gente sabe que micro-organismo, ele tem tempo de vida. O tempo de vida dele ali não é eterno. Dependendo, como o Hugo colocou aqui, muitíssimo bem, do ambiente, independente da salinidade, mas é um conjunto de fatores que você tem que colocar. Aqueles micro-organismos, em 72 horas, ele pode morrer, ele pode se multiplicar e depois ele começa a baixar a sua intensidade. Por isso que o uso de probióticos ele tem que ter constante, que é para você manter essa linha desse micro-organismo, que nós chamamos do bem, ativos. Porque eles têm que estar trabalhando. Você não mensurou a quantidade de matéria orgânica que você tem no solo. Você não mensurou. E quando eu digo isso, 48, 72 horas, não é que seja um número que eu estou aqui colocando para vocês. O meu colega aqui, o Hugo, pode até dizer, não, você está errado. Volto a falar. Pode ser, dependendo do ambiente, porque muitas das vezes a bactéria, os bacilos, eles começaram a desenvolver, até eles mesmos sofreram mudanças com o passar do tempo aqui no ambiente, porque aquelas unidades de produção, ela tomou um limite que esses micro-organismos, eles também ganharam o seu tempo, eles também ganharam. E como ele falou muito bem aqui, dependendo da região, dependendo da unidade de produção, você pode intensificar um protocolo maior do que de uma outra região, como aqui de Arapiraca, Rio Grande do Norte, seja lá onde for. Por quê? Porque a realidade que você vê X,
de uma localidade é diferente de uma outra realidade que você vê numa outra situação. E eu me lembro como hoje, o Hugo aqui, nós estávamos até conversando, coincidentemente trabalhamos nessa mesma época, não foi, Hugo, 2006 a 2008, nessa empresa que artesanalmente produzia esses probióticos. Artesanalmente. Então, quando a gente chegava nas fazendas, o fornecedor dizia a estrutura que tinha que ter, muito arcaica, para não onerar custos altos. Então, era algo com cobertura de plástico, 3 ou 4 caixas térmicas, e ele dizia o que é que nós tínhamos que fazer: açúcar mascavo, uma água boa, e aí ele vinha com o produto dele no bolso, sem dizer a ninguém o que era aquilo ali. E o Hugo agora tocou muito bem nesse assunto. Ele vinha com 3 frasquinhos. Olha, um era para isso, um era para aquilo, e ele não dizia. E ele não dizia como era esse trabalho. Mas ele tinha uma pessoa que fazia o processo de ativação, tudo direitinho, para ter certeza do que de fato estava realizando. Só vou dar um exemplo para vocês. Trabalhei nessa empresa, saí muito tempo depois, e eu me lembro que eles foram fazer essa aplicação desse produto lá na Secom, no Piauí. Você tocou um ponto bem interessante. Sabe qual é a salinidade dessa fazenda? No inverno, 30, 28. Sabe qual é a salinidade do verão? Já chegou a 70. Para você produzir camarão a 70 partes por mil, não era brincadeira. E deram essa obrigatoriedade ao Dr. César Rupetti, na época, acho que foi uns 3 ou 4 viveiros. Seu Silvio, que era o dono da Secom, disse assim: olha, eu quero que você faça um trabalho aqui para recuperação de solo. Me lembro como hoje. Nunca se falou de aplicação de probióticos naquela fazenda. Para doutor César Rupetti conseguir recuperar e mineralizar essa matéria orgânica, eu digo a vocês, porque eu acompanhei, foram 6 meses. 6 meses, Hugo. Não se tinha as tecnologias que tem hoje. Não se tinha. Então, foi um trabalho árduo que ele fez, teve resultado. Ele não teve condições de fazer em todas as empresas, porque ele queria demonstrar resultados, tudo direitinho. E isso aí me chamou muito a atenção com o passar do tempo. Estamos falando de 2009. Estamos falando de 17 anos depois. A coisa mudou. A coisa mudou. E o que foi que essas indústrias começou a perceber? Que os problemas não eram o laboratório, eram os produtores. Então foi aí, e vou até fazer uma complementação, eu prefiro que o Hugo faça as suas colocações, que essas empresas, e com essas tecnologias, até onde eu estava sabendo, que hoje já ampliou, são oriundas de países que já estavam trabalhando com esses micro-organismos na suinocultura, na bovinocultura, e que eles perceberam que na cassinicultura daria certo. Então podemos falar da Índia, podemos falar da China, podemos falar da Inglaterra e outros países mais que vêm desenvolvendo. E eu tenho certeza que a Admev não vai ficar para trás, porque eles cada vez mais buscam melhorar o produto, cada vez mais dar nome a esses bacilos. Por quê? Porque eles estão cada vez mais conhecendo a realidade do nosso produtor. Então fica difícil para uma empresa com esse nome ou qualquer outra pregar um rótulo e dizer: olha, esse produto aqui é específico para o estado da Paraíba, esse produto aqui é específico para o Rio Grande do Norte. Difícil. É melhor você criar um rótulo onde você tem uma quantidade X de benéficos que você já está acostumada e sabendo que naquela região a situação é idêntica a cada uma delas. O que é que vai mudar? É o protocolo. Você pode ser para mais,
pode ser para menos, ou manter o protocolo, ou seja, algo que seja continuado. Porque a gente sabe que os probióticos hoje, na realidade, que até então, há muitos anos atrás, só era só para água. Hoje é água, ração e solo. Então, a disponibilidade de você ter para usar é muito grande. Há 10 anos atrás, acredito eu, não se falava em bacilos via em rações para camarão. Hoje eles estão mandando em pouquíssimas quantidades, mas estão mandando. Então aquilo ali é um atrativo que eles fizeram para continuar qualificando o seu produto. E aí o que é que eu percebo hoje? Quase todas as marcas que eu vejo de ração hoje, todas elas têm um pouquinho dessas bactérias na ração, porque eles começaram a acreditar que o produtor começou a ter esse olhar. Então, Hugo, dando continuidade ao que você falou, e eu acredito que foi muito pertinente esse assunto, e que você deixou aqui muito bem claro, será que a percepção que você tem hoje, e eu peço também a colaboração de todos, será que o nosso produtor hoje, ele realmente, ele acredita nesse trabalho que realmente esses fornecedores de insumo vêm desenvolvendo? Ou seja, será que ele tem aquela prática, aquele protocolo de dia a dia, de dizer, não, se o produto é para aplicar por semana, eu vou aplicar semanalmente, porque você deixou uma frase aqui bem legal, que eu tenho certeza que eu já ouvi isso de produtores e de minha parte também. A gente não cria camarão, a gente cultiva água e solo. O camarão, ele é o que? Ele é resultado do que você fez na sua água e no seu solo. Então, é nesses dois itens que tem que ser muito bem trabalhado. Como é que você vê hoje essa realidade com esses produtores? Será que eles estão fazendo tudo direitinho, Hugo? Será que eles estão realmente fazendo o que se pede? Foi como eu coloquei aqui, isso é uma problemática que a gente vê hoje, né? Iomar, inclusive essa é cliente nossa, tá? Há mais de 5 anos lá, quase 200 hectares eu acho, e com muito sucesso, porque o pessoal, como eu falei, né, tem uma contrapartida e executa o que é para ser feito. Eu vejo assim, Iomar, eu acho que de um modo geral, os produtores hoje, como eu falei, corpo técnico das fazendas e do setor, ele já entendeu que é um insumo de suma importância. Né? Então, ele entende a eficiência que tem. Eu acho que a dificuldade está em ele procurar ser mais técnico e mais assertivo, de uma maneira mais concreta para a realidade de cada um. Então, por exemplo, a gente entende que tem que ter uma atuação em melhorar a qualidade do solo. É uma coisa que eu comecei a fazer tem uns 5 anos também, de modo geral. Fazer a análise de solo mesmo, fazer coleta, tá mandando para o laboratório, para tentar ser o mais assertivo possível na elaboração de um protocolo para aquela realidade dele, para mineralizar, para degradar a matéria orgânica. Porque as pessoas também confundem muito a avaliação no olho nu e fica uma coisa muito empírica. O que é lama e o que é matéria orgânica? Matéria orgânica é um ambiente que ele vai ser propício para ali ter vetores patógenos, ou seja, para desenvolver doença para a atividade durante o cultivo. Então, o excesso de matéria orgânica que é proveniente de resto de ração, fezes de camarão, casca, ou seja, dejetos que vão ficando ali, aquilo vai entrando em decomposição e é um ambiente propício para desenvolver doença e enfermidade durante a atividade. Quando eu vou para a questão da água, é a mesma coisa. Eu também tenho uma incidência de matéria orgânica e suspensão no ambiente, que vai, ao decorrer do tempo, gerar uma série de problemas, que inclusive é uma água, geralmente água doce, região é muito, muito característico. Sempre é uma água mais fechada, aquele verde, mais carregado, porque é uma água muito pesada. Como é que você resolve isso? Com a utilização de probiótico, a ferramenta que vai se adequar a isso. Todo probiótico serve? Sim, de acordo com o protocolo que você vai estar utilizando para cada situação e cada desafio. Eu sou, como eu digo, assim, eu vivo no campo, com o pé na lama, apesar de hoje estar com o sapato limpo aqui, mas nem é isso que eu uso, parecendo que estou com a fantasia aqui. Então, o que acontece? O pessoal tem um nome bonito que falou para dar aquele gosto que dá no camarão, gosto de barro, né, que falou a flavor. Aquilo ali é o quê? É a toxina que tem na água. Como é que eu resolvo aquele problema, aquilo ali? Controlando a qualidade da água. Vai evitar que passe o sabor para o camarão, por exemplo. Qual a ferramenta que vai auxiliar? O uso de probiótico de maneira correta. Aí você entra com um probiótico
na questão de fazer um tratamento interno do camarão. Como é que eu faço isso? Através da alimentação. No campo, como eu digo, a minha vivência é do campo, eu vejo e entendi que quando eu faço o manuseio na propriedade, na fazenda, misturando o probiótico na ração, pelo menos que a gente trabalha, tem uma eficiência absurdamente maior ainda. Ou seja, eu estou cuidando internamente do meu animal. Camarão não tem memória imunológica, como tem os outros animais, como tem até o próprio peixe que tem vacina. Camarão não tem. Como que eu posso evitar? Fazendo um tratamento preventivo. Eu tenho que deixar o camarão sempre o mais saudável possível, para que quando ele tem qualquer oscilação, variação de temperatura, de oxigênio, ele esteja forte o suficiente para passar por aquilo ali. Então, por exemplo, tem seres humanos, a gente, tem pessoas que o tempo nublou, já está espirrando e ficando gripado, porque a imunidade é baixa. Já tem outros que não. É sol, chuva, ele se mantém estável. Ele sempre está com a imunidade boa, elevada. Camarão, aí vem aquela questão, a gente tem que entender, mais uma vez eu repito, que está ali para ganhar dinheiro. Eu tenho que criar um ambiente, um ecossistema para que o camarão coma e engorde, que ele cresça, que ele ganhe peso. Se eu não criar esse ambiente favorável para ele, para pós-lava, quando eu recebo, ele vai estar lutando para sobreviver. Então, você tem um ambiente que é desafiador, desde o solo, água, ele não está bem, a imunidade não está bem, ele está lutando para estar vivo. Eu não vou conseguir transformar aquilo em ganho de biomassa. Não tem nutrição, não tem pós-lava no mundo que vai fazer milagre. Aí a questão probiótica eu vou repetir, só que tem que ficar muito claro que é a parte desafiadora, é explicar e estar desenhando isso todos os dias. Problema seu que é matéria orgânica é do solo. Vamos resolver e focar em resolver o problema de matéria orgânica no solo. Aí resolver o problema de matéria orgânica. A despesca foi ruim, eu falei, eu não gostei não, o produto é ruim. Tá, mas o seu problema foi uma variável nós resolvemos. Aí vamos ter agora consciência de entender o que é que poderia estar prejudicando agora. Será que eu não tinha uma biomassa muito elevada, eu não tinha aeração? O gerador parou de funcionar e a energia caiu? Então, é entender e saber separar as coisas. Aí você vai começando a entender aonde precisa consertar, aonde precisa ser ajustado. Então, assim, a questão do probiótico em si, eu acho que ela está muito difundida. Sim. E evoluiu muito dessa época do líquido que você bem lembrou, que era uma época assim, que era uma coisa muito empírica aquilo ali. Mas já funcionava, já se via resultados, era indiscutível. Só que você não conseguia avaliar de fato o que estava fazendo. Se fosse talvez mandar um produto daquele para uma análise quantitativo e qualitativo, você ia ficar talvez meio perdido, não ia ter um padrão naquilo ali. Hoje não. Aí na época se tinham os probióticos importados, todos liofilizados, ou seja, em pó. Hoje a indústria nacional evoluiu absurdamente. Como eu falei, a nossa, por exemplo, a gente tem mais de 5 anos que faz trabalho no Equador, é um dos maiores produtores, né, como você sabe, do mundo de camarão. A gente está presente em um dos maiores produtores de Pós-Lava, Texumar, Biogemar, Santa Priscila, tudo usando os nossos produtos. Então, assim, isso eu acho que é um ganho muito grande, né, de uma visibilidade internacional que se tem, onde que nessa época que você bem colocou era ao contrário. A referência para a gente eram os produtos importados, e cada vez começou a ficar um custo muito elevado. Se você pegar toda a cadeia produtiva hoje de camarão, hoje o que domina hoje o fornecimento são os produtos locais, para ter melhor competitividade. E a gente, graças a Deus, nós temos muito orgulho do país, que conseguimos evoluir muito nessa questão também. Oferecer produtos de qualidade, corpo técnico de qualidade. O que está precisando é só ajustar algumas coisas. E essa, você pontuou também, Iomar, sobre a questão do tempo, né, de eficiência da bactéria. Ela realmente tem um pico de eficiência, que ela tem uma atividade máxima. E passar ali a 12 horas, mais ou menos, ela vai começando a perder a eficiência. O pico de eficiência vai perdendo. Ela vai continuar tendo atuação no ambiente, água, solo, mas por isso se faz necessário estar utilizando de maneira preventiva e corriqueira na atividade. Eu escuto muito essa pergunta, usei, resolvi, agora eu vou ter que usar de novo? Aí eu perguntei, se almoçou, já almoçou, lavou o prato para comer? É a mesma coisa. É uma ferramenta de limpeza que vai cuidar da questão sanitária. Se você parou, não vai produzir mais, você não precisa usar mais. Agora vai continuar o cultivo, lógico que você tem que usar uma ferramenta. Inclusive no solo, fica resíduo de bactérias benéficas, né, que é o que vai te dando sustentabilidade a médio e longo prazo. Como é que funciona, assim, uma didática para entender, como é que funciona probiótico? Probióticos são bactérias boas. Como é que funciona bactérias no ecossistema, tanto do ambiente, inclusive na gente? É a mesma coisa. Funciona por colonização. Significa que se eu pego essa sala, eu coloco uma maior quantidade de bactérias boas,
eu impeço que fique espaço para a ocupação de bactérias ruins, ou seja, bactérias patógenas. É assim que funciona. Quanto mais eu tenho um ambiente equilibrado no sentido de ter maior quantidade de boas bactérias, mais eu vou estar evitando que chegue doenças e enfermidades para o meu cultivo, para o camarão, para o ambiente. Isso aqui precisa ficar claro. E a gente entender, ter muito cuidado. Infelizmente, um desafio que a gente tem muito também é com muito mito que se cria no mercado. O que de fato é uma bactéria, o que de fato... aquela bactéria específica, como você falou, tem os bacilos. A gente trabalha com bactérias acidoláticas, que é para uma questão muito sanitária, os bacilos muito para a questão de mineralização. Me perguntam muito ultimamente, bactéria, ela vai criando, o probiótico ele vai criando resistência como antibiótico, então tem tanta coisa que vai se criando. Muito cuidado também, filtre as coisas que vocês escutam, tente se questionar, perguntar, cuidado, porque uma coisa que dá certo na propriedade do Flávio e do Yuri não significa que vai dar certo na minha. Eu também produzo um pouco de camarão e eu vejo, o que dá certo no viveiro não dá certo no outro. Isso que a gente precisa entender, essas dinâmicas de mercado e esse conceito. E tentar adequar a sua realidade de cada um, que aí é sucesso garantido. Perfeito. E com probiótico sempre. Sanidade para o ambiente, para o animal, é o que vai dar a diferença. Essa questão, eu lembrei só de uma questão, misturar o probiótico, por exemplo, na ração de grandes propriedades, é um desafio. E a atividade ela vem passando por um processo de mecanização, com os alimentadores automáticos. E sempre quando você vai fazer um tipo de mistura, pode estar entupindo ali. Mas todo mundo que quando consegue fazer um trabalho, ter o trabalho de misturar o probiótico na ração para ofertar na alimentação, muda o jogo de produtividade, de sobrevivência, de questão de FCA, ou seja, o consumo de ração diminui para 1 quilo de camarão feito no final. Agora, tudo leva trabalho e tempo. Tem que parar com essa ideia do camarão de querer um tal de um pó milagroso. Esse negócio não existe, não. Com certeza. É isso que tem que mudar. Esse milagre eu não conheço. O milagre do trabalho eu conheço. É um trabalho diário e adaptação. Sim, sim. Olha, Hugo, completando aqui a sua fala, me lembrou uma coisa bem legal. Eu tive um tempo, 1997 a 1999, no Equador, onde o Equador ele era colocado como um dos maiores produtores de camarão mundial. Olha o que é a vida, olha o que é a coisa. E até hoje o país insiste em querer ser o primeiro. Eles não estão preocupados só com a produtividade, não. Eles estão preocupados com a qualidade. Sabe o que foi que eu aprendi no Senaí, onde eu tive a possibilidade de ter um curso de bacteriologia? Foi quando eu vi pela primeira vez uma instituição de investigação marinha preparar placas de Petri, que hoje já existe aqui no Brasil, plástica, com meio TCBS, entregando a produtores rurais, ou produtores, a cassinicultores pequenos, principalmente naquela região de Salinas, Guaia, para fazer o quê? Para eles detectarem se os probióticos que eles estão utilizando, se são legais ou não. Porque as por-larva, eles comercializavam naquela época, o grupo Egípcia, empresas grandes. Porque se você visitar hoje o Equador, eu digo hoje, mínimo de fazenda que eu conheço de tamanho é 20 hectares. Né? E você vê hoje, na época, ninguém falava em aeração e nem alimentadores automáticos. Hoje eles utilizam. Porque eles saíram da mesmice, eles achavam que 2, 3 vezes era o suficiente alimentar o camarão, como o doutor Alberto Nunes disse. Isso, eu acho que já está acontecendo há 10 anos atrás no Equador. Agora que estamos tentando dizer ao produtor dessa realidade, como ele mesmo colocou, que o camarão come constantemente. E que isso provoca em você cada vez mais, aliado à nutrição, você cuidar da saúde do animal. Então, essa colocação do Hugo aqui em dizer que é fato de você usar o probiótico como preventivo, é importante que você tenha essa consciência de usar ele de uma forma contínua. Principalmente nós, aqui no Brasil, que trabalha com alta densidade. Onde a gente sabe que o camarão ele come, e quando você percebe que ele come, ele provoca mudanças, ele muda de casca, e casca é o quê? É um resíduo que você está ali criando um ambiente para bactérias. Então, se você não forçar muito esse uso, você vai ter problema. Você vai ter problemas e você não vai conseguir, pelo menos, dizer no seu resultado final o que aconteceu.
Mas não precisa você ser universitário naquele momento, você não precisa ter essa tecnificação, basta você confiar nos especialistas que estão passando para você. Deixe que eles vão dizer depois o que aconteceu no seu cultivo, com a boa qualidade da palavra, com a boa nutrição e com o manejo que você está fazendo correto e adequado na sua produção. E eu tenho certeza que vai ficar muitas incógnitas. Eu tive uma produção excelente e foi o probiótico. Na maioria das vezes o produtor até diz assim, não, foi a porlava. Né? A gente sabe disso, mas é todo um conceito que tem que ter, é todo um trabalho em conjunto que tem que ter. E é nesse momento que eu convido vocês, participantes aqui dessa mesa redonda, desse trabalho que nós estamos fazendo, a provocar. O Hugo, o Flávio, futuramente agora daqui a pouco o Yuri, nós estamos aqui, querendo ouvir vocês, dizer as dificuldades que você tem, para que a gente possa, pelo menos, deixar isso daqui e sair. Olha, eu ouvi os especialistas falarem lá sobre saúde, ou seja, sair com um conhecimento básico de dizer que algo vocês foram muito bem informados. Vamos lá? Josué? Josué está querendo o microfone. É bom, Josué. É rápido. Como que fica a questão do probiótico nas diferentes salinidades? Que você tem ali aquelas cepas de bactéria, elas funcionam tanto para a salinidade 1 como para 30 ou 50, ou existe algum protocolo diferenciado para cada ambiente? Eu digo com relação mesmo ao crescimento bacteriano. Flávio, sua pergunta se fosse combinado não daria tão certo assim, porque na verdade o que acontece, né? Como eu falei aqui há pouco atrás, não tem até que ter cuidado com a palavra, não dos mitos, mas assim, das coisas que quando, lá desde 2006 com o probiótico, e eu escutava tanta coisa, assim, do mercado mesmo, dos técnicos, e eu confesso que eu ficava meio perdido. E assim, cada um tinha uma explicação para alguma coisa. E eu precisava entender o que iria funcionar de fato no campo, né? O que de fato está funcionando no campo? Porque uma bancada de laboratório, você tem um ambiente muito controlado de tudo. Então, assim, serve como norte, serve para fundamentar as coisas, mas no campo como é que é? Aí vem a questão da salinidade. Inclusive, lá na região do oeste do Ceará, quando sobe muito, e numa parte ali do Piauí, até que ele falou. E ficava uma coisa, salinidade acima de 50, joga dinheiro fora com probiótico. E a literatura também diz que perde performance e nem funciona. E a gente, no probiótico específico, tem 2 cepas de bacilos e 3 bactérias acidoláticas. Aí nessa região, foi até nas fazendas em Acaraú, teve uma época de grande desafio assim, então vamos fazer na prática e ver. Você pega 2 ou 3 fazendas, separa uma área que está usando probiótico e outra sem. O que tem que dizer, a literatura diz uma coisa, a bancada do laboratório também fala. Resumindo a história, lá se provou que não teve a tamanha eficiência que era para ter, mas as partes e viveiros que não usaram probiótico perdeu absurdamente a performance de produção comparando com os que utilizaram. Então, ou seja, por isso é que eu tenho até uma certo embate, hoje não mais, com o pessoal da indústria, porque eu falo, vocês têm que vir para o campo para entender. Eu sou o elo, eu tenho que ligar o que diz o corpo técnico, mas o resultado tem que dar aqui no campo. E teve uma outra questão, que foi até na fazenda em Aracati, complementando até a sua pergunta, a questão do pH. A bactéria, num ambiente mais ácido, pH mais baixo, não tem eficiência. E aí tinha um gerente dessa fazenda, uma fazenda grande, lá em Aracati, e colocava em teste aquele negócio. Ele tinha um problema de víbrio, e ele acidificava a água na hora de colocar no berçário, e pela teoria não se funcionava, não iria funcionar o probiótico. Começou a utilizar e fazer vários testes. Acredite, pH de 3, 2, e funcionou muito bem. E aí ele falou, mas eu não estou acreditando, eu quero que faça uma análise. Aí eu falei, é melhor você mandar fazer aonde você confia. Manda fazer uma análise. Veio uma análise só quantitativa. Aí ele falou, mas eu só acredito se fizer qualitativa. Ele mandou repetir a análise, uma contraprova, quantitativa e qualitativa. E estava lá. Muito eficiente, replicando, tudo funcionando perfeitamente. Então, assim, essa questão da salinidade sempre foi muito questionada. E hoje, toda aquela região, principalmente do oeste, a gente está presente em 100% daquelas grandes fazendas lá, 100%. Até Parnaíba em todas. E
Inclusive, uma fazenda que tem ali perto do Luiz Correia, lá, que é até onde o Alberes fica lá, que é uma salinidade que tem época que, com certeza, você vai saber qual é, que é lá de Santana Júnior, inclusive, ali. E, assim, até eu de ficar assustado, chegou a bater 65, se não me engano, na ocasião ali. Eu falei, isso não vai funcionar. Aí chega lá, fez teste, na prática, eu estou falando de viveiro ali, se não me engano, são viveiros de 4 ou 6 hectares cada um. Então, eu estou falando de áreas grandes. É uma fazenda de 100 e poucos hectares, tem a Secom mesmo é 180 hectares. Então, a prática me diz que responde e funciona, não tão bem quanto uma salinidade mais baixa, mas funciona. Então, assim, pode usar sem medo. Pelo menos o nosso, usei. Acredito que tantos outros aí devem ter também uma resposta muito bacana. Eu acho que o desafio é tão grande no ambiente, sabe, Flávio? E hoje, assim, é tão desafiador que o pouco que você cuida dá uma diferença final na produção. É um cuidado que precisa ter. Sim. Olha, Hugo, eu queria completar aí a sua fala, até por uma questão de experiência que eu tive na época com a Ecofert. E eu fiz essa pergunta ao Dr. César Rupetti, né, por essa salinidade que tinha altíssima. Ele dizia assim para mim, eu vou até aqui arriscar dizer se o que ele falou é mito ou não. Ele dizia assim, a gente não faz aclimatação de pós-larva? Bactérias também são aclimatadas no ambiente. Então, muitas das vezes, dependendo da salinidade e das características que tem físico-química, pode acontecer de ela não dar resposta imediata, mas ela vai se acostumando, se adaptando no ambiente até chegar no resultado. É tanto que quando nós fizemos um trabalho que foi ali atrás do escritório, se você conhece, tem a antiga maturação, tem um escritório e tem um viveiro, né, próximo do rio. Eu me lembro que levou 6 meses. Ou seja, a Admev está presente hoje. Eu tenho certeza que o resultado que ele teve há 6 meses, que ele teve um resultado com 6 meses, hoje a Admev consegue, em menos de um mês, já ver um resultado adequado na fazenda. Então, eu acho que essas inovações, ela deu um passo gigantesco para a indústria de probiótico, ela deu um passo gigantesco, porque uma coisa é você artesanalmente preparar um produto, como eu mencionei com vocês, não era fácil. Era uma lâmpada incandescente para pegar a temperatura tal, e é tudo que 48 horas depois que a gente via, e o doutor César chegava para mim e dizia, fermentou? Eu disse, fermentou, doutor César? Como é que está a temperatura? Então, era tudo muito bem feito para atingir os objetivos. Hoje, a gente precisa ativar o produto. A gente sabe o ponto certo, mas a gente não faz. Eu já vi até muitos produtores aqui usar probiótico, quando ele faz o bocache, de chegar assim do lado de fora da caixa, conversar comigo e dizer, senhor Amado, está quente, não posso abrir não, porque senão vai perder calor. Alguns falam isso. Tá ativando. O negócio aqui tá espumando. Pronto. Alguns produtores, é mentira, João, o que eu falo, alguns produtores, na prática, eles fazem isso, né? Então, isso, de um modo geral, é legal. Mas tem algumas pontuações, Hugo, que, como eu mencionei aqui anteriormente, que tudo que você faça necessita também de trabalhos pequenininhos que você tem que fazer para resultar. Até na preparação desses produtos, você tem que ter um tratamento sanitário. A caixa tem que estar limpa, tem que estar tudo limpinho, tem que estar tudo direitinho. E muitas das vezes eu não vejo isso. Eu vejo fungo pra caramba na caixa. Eu vejo cada coisa que até João já viu comigo, que eu fico assim, e o cara está dizendo, rapaz, o probiótico aqui é bom. E eu chego na segunda-feira, na próxima segunda-feira de novo, eu estou vendo probiótico lá. Não, eu estou usando aqui aos pouquinhos. Eu uso os pouquinhos aqui, seu rapaz, está dando certo? Eu disse, tá. Quando eu olho para o viveiro, estou vendo lá aquele fuzuê de matéria orgânica em suspensão, aquela coisa toda. É aí onde realmente implica, quando eu menciono para vocês, de essa informação chegar bem legal. Aí é onde entra, no caso, o município de Arapiraca. A gente não comenta. Você usou esse probiótico? Você fez isso? Não. Aí é onde nós, como assistência técnica, a gente pega o produtor. Não é assim.
entendeu? Você não pode dizer que o produto é ruim ou não. Faça o dever de casa, bote uma água limpa, limpe a caixa, faça tudo direitinho, dê oportunidade para a gente que realmente quer ver a coisa bem legal e direitinha. Faça isso aqui, depois o senhor me diz o resultado. É assim que a gente tem ganhado e conversado muito, porque vocês que estão lá na ponta, João às vezes está no corre-corre em Sergipe, você está na Bahia, não estão sabendo na realidade o que está acontecendo aqui, mas a gente acredita no trabalho, com seriedade com vocês, e a gente leva esses informes. Aí sim é necessário que seja um técnico especializado, que entenda do que de fato é necessário se fazer, não se fazer de qualquer jeito, né? Mas que eles lá estejam sabendo que as pessoas aqui estão corretamente fazendo bem o que tem que ser feito. Tem mais... Só complementando o que você está falando, Elmar, assim, e entender, gente, independente de marca de probiótico, eu sou incisivo nessas coisas. É que aquilo está para resolver uma das variáveis da atividade. Isso. Hoje, por exemplo, o que eu digo com os produtos que a gente trabalha, como eu deixei bem claro que só no Brasil hoje a gente tem uma atuação, uns 10 anos, em mais de 18 mil hectares de lâmina d'água, que eu fechei, fiz até uma apresentação ano passado. Eu estou falando de 18 mil hectares de lâmina d'água no Nordeste, do sul da Bahia até a cidade de Bacabeiras, no Maranhão. Então, assim, poxa, eu estou falando com propriedade, eu vivo no campo, o João sabe, eu vivo no campo, não é escritório. Então, até quando alguém chega assim, vamos fazer um teste, não é nem arrogância, nem pedância da minha parte, é dizer, não, se você quiser, tiver vontade que vá dar certo para a finalidade que é um probiótico, vai dar, não é teste. Eu te coloco no carro junto comigo para fazer rota, o Nordeste todo, e você vai tirar suas conclusões. Você vai no produtor pequeno, grande, região parecida com a sua, você vai junto comigo. Você vê, João, canso de convidar, porque não aceita, mas a hora que quiser, eu quero ver um alimentador, vamos, você vai lá, pergunta, tira suas dúvidas. Então não é questão de teste, é querer de ambos os lados fazer. Probiótico é uma ferramenta que ela vai funcionar. Para quê? Para melhorar a qualidade do ambiente, solo, água e imunidade do camarão. Ponto, acabou. E um outro ponto importante que ninguém faz, é uma coisa que eu me atentei tem uns 2 anos. O produtor, geralmente, ele se apega, chega ali um boleto do probiótico. Mas estou gastando tanto. Aí eu comecei a fazer conta. Geralmente, eu não encontrei nenhum custo ainda, nem dos grandes grupos ainda, que o mais caro que eu encontrei não chegou a 1,2% no custo de produção por quilo de camarão. Perfeito. Eu estou falando de centavo, um negócio. E camarão, tudo é escala, para o bom e para o ruim. Qualquer coisinha. Se você diminuiu 10 dias no tempo de cultivo do camarão, é uma economia absurda, é um lucro absurdo que você vai aumentar. Se você saiu de uma conversão alimentar de 1,5 para 1,2, é muito dinheiro que você está ganhando. Só que, ao mesmo formato, se for ao contrário, é muito prejuízo que toma. Então, é só questão um pouquinho de parar, pensar, raciocinar e fazer uma conta. E não se apegar. Você pega, não estou gastando tanto, mas vamos olhar. É igual fazer custo de camarão. Eu comecei a chegar no momento que eu comecei a desistir de querer entender. Eu atendo um produtor que ele fala que estou dando um exemplo, tá, gente? Mas só para ilustrar. O meu custo de camarão de 10 gramas é R$10. Eu vou no outro é 18. Como assim? Tem alguma coisa que não está batendo. Aí, geralmente, quando eu tenho acesso, que ele me mostra, aí tem uma coluna lá da planilha que é o outros. Aí eu falei, esse outros aí já não diz, não, esse eu não vou me meter. Aí já é uma questão administrativa, que tem que ser coerente com a realidade de cada um. Então, assim, são coisas que tem que ter muito cuidado também no dia a dia, que quando eu posso, estou tendo a oportunidade, eu estou tentando mostrar, sabe? Para a pessoa ficar reflexiva na atividade da questão gerencial da empresa e propriedade. Perfeito, Hugo. Alguém mais tem algum questionamento a fazer? Opa. É mais um relato de um pequeno produtor, só para corroborar a sua fala. Assim, muitas das vezes, não só uma, a gente tem visto que um viveiro ali do lado do outro consegue resultados completamente diferentes, e às vezes com o mesmo modo de lava, vem no mesmo caminhão, mas assim, o que muda de um para o outro é de fato o manejo. É o manejo alimentar, o da água, do cuidado com o solo, se fazer uma fertilização correta, uma aeração do solo, uma aplicação de probiótico bem feita, e a gente consegue muitas vezes, e chega até a ser absurdo o resultado de diferença de um para o outro, apenas com um manejo melhor e um cuidado maior com o camarão ali, alguém que está mais atento ali. E às vezes bem absurdo, um viveiro do lado tem uma mortalidade alta, no outro a gente consegue 70%, 75%, o outro apenas 50%, numa água verde parecendo tinta mesmo, e numa água marrom com qualidade bem superior, e o que muda é isso, é o cuidado do produtor com o manejo. Acho que o que difere mesmo no final das contas
é basicamente isso. A gente tem um resultado bom ou um resultado péssimo, ou acabar parando de produzir. Basta a gente ter um cuidado maior, né, com o nosso camarão. Complementando, Josué, o que vai mudar muito o jogo cada dia é o que eu falo, eu valorizo muito quem está no dia a dia no campo. Se é uma propriedade grande, é o raçoador que está no dia a dia, é o encarregado de campo, se é um produtor pequeno que ele está todo dia, ele vai saber fazer uma avaliação todos os dias do que está acontecendo. Chega em fazendas grandes, fazendas de 500, 600 hectares, que eu vou lá converso, que é impressionante. O raçoador que está ali há 15 anos trabalhando, ele chega e fala, olha, a partir das 3 da tarde começa a bater um vento e aquele lodo que suspendeu vai ficar naquela ponta ali. Então ele dá um diagnóstico tão preciso e ele gosta do que ele está fazendo, que aí todo o trabalho que você vai fazer em conjunto com ele vai ter um resultado. Então aí você começa a entender, poxa, tá a questão do probiótico de protocolo que eu tanto falo. Vou exemplificar, você pega um viveiro de 1 hectare, ou vou com 100 mil pós-lava ali. Você criou uma expectativa que vai ter 100% de sobrevivência. Se de fato chegou ali com 30 dias depois, continua essa expectativa, o seu desafio de ambiente é 1. Se você teve uma mortalidade expressiva nos primeiros 15 dias, seu desafio consequentemente vai ser outro, porque a densidade vai estar menor. E tudo isso vai ter que ser ajustado no dia a dia. A gente, como fornecedor de probiótico, com o nosso corpo técnico, como é que vai poder te auxiliar? Você, se a sua região é do João, ligue para o João 24 horas e me reclame. E agora eu estou fazendo o quê? Eu não estou vendo, a coloração da água não mudou, está alguma coisa, o camarão não está se alimentando, não está trocando a casca, me ajude. Aí as coisas vão fluindo. Não adianta você chegar lá no dia da despesca, eu não gostei, porque a despesca foi ruim, não sei o que você fez no decorrer. Perfeito. E não te ofereci milagre de resultado, ofereci trabalho em conjunto. Aí eu estou colado. Mas é isso aí mesmo que você falou. Cada viveiro é um desafio. Perfeito. Mais alguém para fazer alguma colocação? Bora, que a hora é essa agora. Pois é. Já massacrou a pós-lava, agora é do probiótico. Exatamente, exatamente. Saúde animal eu acho que é um dos itens mais importantes no meu ponto de vista, e hoje é o que, no Brasil, de um modo geral, a gente vê essa necessidade de a gente ter cada vez mais informação. Flávio aqui já vai questionar. Pronto. Aí, ó. Pode questionar, Flávio. Não, é só uma observação. A gente vê hoje, eu acho que uma grande diferença hoje para o começo da atividade, esses anos 2000 e pouco, é que hoje está mais complexo, de fato, produzir camarão não é tão fácil. Antes dizia que era água e pronto. Água e camarão, muitos nem alimentavam. Hoje não, hoje é mais complexo. Mas hoje também tem muitos produtos no mercado, né? Muitos produtos. E é mais acessível às pessoas e os técnicos, tanto o técnico local quanto o técnico da empresa. Falar com o João, falar com o Hugo. Então é mais fácil falar. Então isso é uma coisa que a gente tem que se apropriar disso. Então os dias atuais trazem muitos desafios, trazem muitas vantagens também. Então acho que é uma coisa que a gente tem que se apropriar e usar realmente. É mais para colocar isso. Complementar. Não, mas é isso aí mesmo. Hoje é muito mais fácil as coisas, o acesso à informação. E parece que, de um modo geral, se criou mais dificuldade em executar o que está mais fácil, né? Exato. Assim, por exemplo, pegando o gancho do probiótico, igual o Iomar falou, essa época dos líquidos, era um negócio que era assim, até hoje eu paro e olho e falei, meu Deus do céu, como é que realmente eu sou um bom vendedor e mentia muito mesmo, porque acaba chegar, conseguiu aquele negócio e prometendo, mas por quê? Porque dava um resultado na prática, mas realmente para mensurar. Hoje, por exemplo, eu estou falando igual, por exemplo, quando nós começamos ali a fazer o processo de exportar para o Equador, a gente foi sabatinado de todo lado, porque você precisa fazer N laudos, você precisa passar por prova de teste em laboratório, você precisa ir lá para o Arizona para pedir ou for uma exigência. E todo mundo hoje tem acesso para pegar, não estou acreditando que o que está aí vem, manda fazer uma análise, se não tiver processo a empresa. Então hoje você tem um recurso, você tem respaldo, você tem bons produtos, boas informações, um bom corpo técnico. Eu vou repetir, é uma mão de duas vias. Se o produtor quer, o corpo técnico quer, você tem bons fornecedores hoje, bons produtos, boas ferramentas para fazer boa gestão, com boa execução e ganhar dinheiro e prosperar. É só virar essa chave disso daí que o jogo muda. Sim, Hugo, sim. É por isso que eu acredito, como de fato eu repito, eu acredito em mudanças. E essa postura, eu acho que cada vez mais o produtor, a gente tem que informatizá-lo, tem que levar esse conhecimento para ele, porque a gente cada vez mais percebe-se que a tecnologia ela vai tomando um espaço. Então, se você não conseguir seguir, eu acredito que você vai ficar um pouco para trás. Então, é muito importante que esse trabalho que vem dando continuidade, partindo dos fornecedores de pós-lava,
insumos. Eu acho isso muito importante. A pessoa que você estava lembrando que ela era o Thales Passos, não? É o Thales Passos. Pronto, Thales mesmo, ano passado eu fiz uma bateria com ele pelo Nordeste, em clientes, para fazer um dia de seminário específico. A semana que vem agora, a gente está fazendo até um lá para a Associação do Rio Grande do Norte, lá em Natal. Uhum. Eu levo microscópios, faço uma dinâmica de aula inclusiva, de pegar o camarão, destrinchar o camarão igual um boi, só falta sair a picanha do bicho, para todo mundo entender de maneira bem didática e clara. Então a gente hoje é focado muito no serviço mesmo, de tentar conscientizar, de tentar mostrar. A gente percebe assim, Flávio, aqui eu vou repetir mais uma vez, o básico ficou muito esquecido, e hoje o óbvio precisa ser dito o tempo inteiro. Mas é tão óbvio, mas não faz. Então, hoje, o maior desafio que a gente tem é esse daí. Então, hoje, a gente é focado mais em serviço do que produto. Perfeito. Perfeito. Quando eu falo assim, a gente é focado em serviço, mas em produto, a gente não cobra pelo serviço. É que a gente entendeu que, para você usar o produto, você tem que saber como usar. Então, esse serviço que ele fala é fazer Se não tiver um pós-venda mesmo, para pegar, assim, literalmente, assim, é pegar na mão do produtor depois que adquire um produto e dar continuidade junto com ele lado a lado, não tem eficiência, assim. Chega uma hora que ficou desgastante, a minha falou, para mim, deu, não funciona mais. Eu, antes, na época lá da Purina, a dinâmica era assim, levantava de manhã, tinha uma camisa passada, 4 reuniões agendadas num dia. Lembro como se fosse hoje. Saía, fazia uma reunião, Bahia, chegava ali em Pernambuco, algumas fazendas, tinha um horário marcado. Falava do produto, composição, tinha relacionamento e vendia. Hoje eu vejo que a abordagem mudou, isso não funciona mais, então eu não sei mais para ficar falando de produto. Eu falava do rótulo e via, mas virava as costas, era tudo ao contrário. Aí eu entendi, ou eu vou para o campo e vou segurar na mão do produtor que queira, ou a coisa não funciona. Senão eu estava enxugando dinheiro o tempo inteiro. A gente acaba falando às vezes de produtor, que é quem está realmente, né, na questão, mas a gente entende também que as dificuldades do produtor são muito grandes, né? E assim, a gente fala no intuito de realmente querer ajudar, né? Então a gente entende que tem uma dificuldade, a gente entende que não é fácil, a gente entende que hoje, para os pequenos e médios, muitas vezes o dono da fazenda faz tudo, né? De abrir o motor, a alimentar, a colocar o probiótico. A gente entende que não é fácil, mas também eu acho que é a obrigação, tanto nossa da pós-larva quanto do probiótico, é dizer assim que se não fizer algumas coisas, não vai funcionar, né? Então a ideia, eu acho que é essa, eu posso falar, acho que por nós três, que é essa a ideia. Eu chego em fazendas grandes, que eu chego lá, o gerente geral da fazenda, eu nunca consigo encontrar com ele, ele está resolvendo o problema da peça do trator, do caminhão, da cerca, eu nunca falo do camarão. Então assim, qual a metodologia agora? Ele não me deu contato do encarregado, daquele setor tal, aí eu vou naquele setor, pego o encarregado, aí contato direto com ele, não falo mais nem com o gerente, porque não tem tempo. Eu não vou para falar de camarão, não consigo falar, então não adianta. Então, isso até complementando o que eu falo, não é o intuito de querer... Quando eu falo produtor, é só para ele se atentar que ele precisa mudar a maneira de pensar para a gente poder ajudar. É tipo como você vai no médico, o médico te orienta, você faz tudo ao contrário, não vai conseguir resolver o problema. É mais ou menos assim. É só para tentar, acorda, alerta, não é bem por aí. O intuito realmente é de ajudar. Pronto. Eu acredito que não tenha mais nenhum questionamento sobre esse assunto. Você assistiu à segunda parte da roda de conversa que abordou os seguintes temas: sanidade e utilização de probióticos, e contou com a participação do diretor técnico e fundador da Dimev, Hugo Botelho. No terceiro e último programa da roda de conversa, aqui no canal do Hora H do Agro, você vai assistir sobre comercialização e os problemas enfrentados pelos criadores de camarão. E vamos ter a participação do presidente da Associação dos Criadores de Camarão de Alagoas, o engenheiro de pesca Yuri Amorim.